Olá, esse vídeo aula é dirigido aos alunos do 4º ano de Direito Matutino da UEMS, Unidade de Paranaíba. Olá, meus amores! Essa oportunidade é para a gente corrigir aquele simulado que eu enviei para vocês na última aula a respeito de execução para pagar quantia fundada em título extrajudicial. Ocorre que o primeiro exercício, para relacionar os títulos, eles também falam sobre títulos judiciais. E já tivemos a oportunidade em uma aula presencial de explicar um por um dos incisos do artigo 515, que se referem aos títulos executivos judiciais, e os incisos do artigo 784, que se referem aos títulos extrajudiciais. Sempre lembrando que os títulos executivos judiciais, eles dão embasamento ao cumprimento de sentença, seja de obrigação de pagar, de fazer, de não fazer, de entregar coisa. E os títulos executivos extrajudiciais, eles podem embasar uma ação autônoma, já iniciando a executiva, a petição inicial já dando direção e pedindo ao magistrado os atos executivos para que já determine ao devedor o cumprimento daquela obrigação estampada no título. Sempre lembrando que o artigo 785, ele autoriza aquele credor que tem um título extrajudicial optar. Ele pode ajuizar uma ação de conhecimento visando a obtenção de um título judicial, ou seja, aquele título extrajudicial que está arrolado no artigo 784 e em outras leis esparsas, poderiam já de cara embasar uma execução, já pedindo ao magistrado os atos executivos executivos para que possa já dar andamento no recebimento do crédito. Porém, o credor ele pode fazer uma opção utilizando esse título executivo extrajudicial como prova no processo de conhecimento, a fim de obter uma decisão judicial e depois requerer o cumprimento de sentença, ok? 785. Bom, voltando ao nosso relacione, gostaria que vocês tivessem o cuidado, o carinho de ler esses dois artigos, que já foi objeto de aula presencial, mas para relembrar, tá? Porque eu posso cobrar isso na prova. A primeira questão é letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque. Vê-se claramente que são documentos que são formalizados fora do âmbito de um processo, longe do Poder Judiciário. É fruto de negócios jurídicos. Então, ele é um título executivo extrajudicial, artigo 784, inciso 1. O 2, documento particular assinado pelo devedor por duas testemunhas, da mesma forma que o 1. Ele é um título executivo extrajudicial, 784, inciso 3º. A escritura pública ou outro documento assinado pelo devedor, também fora do Poder Judiciário, 784, 2. O instrumento de transação referendado pelo MP, pela ADP, pela advocacia pública, pelos advogados, os transatores ou conciliadores, ou mediador credenciado pelo tribunal, está no artigo 784, inciso 4, extrajudicial. O formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, os herdeiros aos sucessores a título singular universal, está no artigo 515, inciso 4, é um título judicial. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar, ele foi gerado por dentro de um processo judicial, é o artigo 515, inciso 1, então é um título judicial. As decisões, o segundo está repetido, tá? Logo após esse, então, são duas questões repetidas. A sentença penal condenatória transitada em julgado está no artigo 515, inciso 6º, e apesar de ser uma sentença penal, ela foi proferida no âmbito de uma ação penal, que nada a ver com ação civil que nós estamos estudando, todavia uma decisão judicial. Se porventura, num processo crime, o juiz, além da sanção penal cabível, ele determinar que o réu pague alimentos para a vítima, por exemplo, haja uma condenação de cunho de natureza civil, aquela parte da sentença, aquele capítulo da sentença que se refere a civil, a indenizações, pagamento de alimentos, essa parte ela é executável
pelo juiz competente, juiz civil competente. Então, ela é um título executivo judicial. O crédito de auxiliar de justiça quanto às custas, emolumentos, honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Então, título judicial, artigo 515, inciso 5º. O último, que é o contrato de seguro de vida em caso de morte, também é um contrato que é elaborado fora do âmbito do Poder Judiciário, extraprocessual. Então, o artigo 784, inciso 6º, ele é um título extrajudicial. Alguma dúvida pode mandar as questões, ok? O segundo atividade, que é conteúdo de um concurso para juiz substituto, diz o seguinte: tratando-se de execução de título extrajudicial, não tendo sido encontrado executado para citação pelo oficial de justiça, assinale a alternativa correta. A última aula que nós gravamos, e já enviei para vocês na quinta-feira, ela tem esse conteúdo. A gente está começando a estudar o procedimento da execução para pagamento de quantia fundada em título extrajudicial. Nós já vimos naquela oportunidade que ela inicia-se por uma petição inicial. Já vimos qual é o conteúdo de uma petição inicial executiva. E depois dessa petição, se o juiz entender que ela está apta, ele vai dar um despacho recebendo, fixando honorários advocatícios e determinando a citação e já a penhora de bens do devedor. Nós vimos que é possível que o oficial de justiça não encontre o devedor para efetivar a citação. Ou ela é realizada por meio de AR ou outras modalidades de citação que você já estudar no processo de conhecimento e não tem êxito na citação. E já falamos também, eu repeti, que para que haja a penhora de bens somente após a citação válida, tá? Nós vamos ver na próxima aula gravada que penhora se trata de não de expropriação ainda, é um preparo de um bem do devedor no processo executivo para que após o debate acerca daquele bem bloqueado, é um bloqueio judicial, né? É uma restrição judicial de determinado bem, aí haverá avaliação dessa coisa, possibilidade de pedir para substituir, possibilidade de pedir redução ou aumento de penhora, que é um conteúdo dos nossos próximos vídeos, somente após a citação válida que pode haver penhora. No enunciado dessa questão diz que não tendo sido encontrado o executado. Por quem? Pelo oficial de justiça. Então, verifica-se aqui que o mandato citatório é para cumprimento por um oficial de justiça. Ele não encontrou. Se ele não encontrou a pessoa para citar, então já descarta a possibilidade de penhora. A letra A diz que não será possível arresto de bens até que o credor os indique e a sua localização. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver nessa linha A. Na petição inicial, diz que sempre que puder, o credor exequente indicará na petição inicial os bens que ele tem conhecimento que poderiam ser objeto de penhora, bens do devedor, mas não é obrigatório. E no caso de o oficial de justiça não ter encontrado o devedor executado para citação, seria a possibilidade de arresto de bens. O que é arresto de bens? Não é aquela figura que nós estudamos nas tutelas provisórias, lembra? As cautelares. Não depende de periculo in mora, tá? Esse arresto aqui é um instituto que é utilizável no processo executivo. Então, é chamado de arresto executivo ou pré-penhora. Lá no artigo 830 diz que se o oficial de justiça não encontrar o devedor para que ele possa ser citado, né, e ele, por outro lado, encontrar bens penhoráveis, ele vai arrestar esses bens. O que significa? Ele vai discriminar os bens ele vai discriminar esses bens, vai determinar o valor possível de cada um desses bens e ele vai fazer um termo chamado termo de arresto. Era isso que eu tinha esquecido, termo de arresto.
E aí, se depois que ele fizer esse termo de arresto, ele deverá procurar o devedor, mas em duas oportunidades diferentes, na tentativa de encontrar, para citar, se houver citação válida, aqueles bens outrora arrestados serão convertidos em penhora, tá? E se não, aí passa-se a possibilidade de citação por hora certa ou por edital, ok? Então, essa questão A, ela está equivocada porque o credor não é obrigado a indicar bens para sua localização. Pode ser que ele desconheça esses bens. Pode ser que ele peça uma penhora online e ele não sabe se aquele devedor tem dinheiro depositado em conta ou aplicação financeira, tá? Então, por isso, essa questão, ela não é correta. A letra B, em razão da natureza do título e da sua força executiva extravagante, enquanto não houver citação, não serão arrestados os bens. É totalmente o contrário. O artigo 830 diz que o arresto ele cabe quando o executado não é encontrado, quando aquele devedor não é encontrado para compor a relação jurídica. Então aí, se encontrar bens, pode ser arrestados. Então está equivocada essa afirmativa. Letra C. Somente se houver prova do perigo in mora, o juiz determinará o arresto de bens do devedor até o limite da dívida. Não é aquele arresto que nós estudamos na tutela provisória, tá? Nós estamos falando de um arresto executivo. A letra D é a correta. Será possível arresto bancário prévio por meio eletrônico nos moldes da penhora por interpretação analógica? Ora, o Código de Processo Civil não prevê esse arresto online, mas já existem decisões em sede de jurisprudência autorizando por interpretação analógica. Ou seja, veja, nós vamos estudar na próxima aula sobre as formas de penhora. E uma delas, a mais utilizada, denominada penhora online, é a penhora de valores depositados em nome do devedor, seja depósito bancário, né, uma conta corrente, seja aplicação financeira, qualquer forma de valor que possa ser pesquisado no sistema financeiro, em qualquer banco no país. Então nós vamos ver como que se processa essa penhora online. Mas no Código de Processo Civil não se fala em arresto online, mas por analogia, veja, se é possível arrestar bens que teriam possibilidade de ser penhorados, né? O oficial de justiça vai relacionar, discriminar, colocar o valor desses bens num termo de arresto, que foi a expressão que eu esqueci agora há pouco, e depois poderá se converter numa penhora após a citação válida. Então, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, né, os tribunais, que é possível esse arresto online. Veja, essa é uma questão de concurso e eu pesquisei bastante para saber qual seria a opção adequada, correta, tá? E aí, pelo gabarito desse concurso, é assinalada essa letra D, tá? Eu pesquisei, se vocês quiserem anotar, o RESP 1.370.687 de Minas Gerais, de 4/4/2013, relator ministro Antônio Carlos Ferri, tá? A letra E, ela está equivocada. Deverão ser penhorados quantos bens forem necessários para garantir a execução. Não pode ser penhorado pelo simples fato que o devedor não foi encontrado para ser citado, sem citação, sem penhora, ok? Então, o número 2 é a letra D. 3. A respeito do processo de execução fundado em título executivo extrajudicial, assinala a alternativa incorreta. Então, vamos lá. De antemão, eu já vou falar para vocês que a incorreta é a letra D. Então, vamos ver por que a ata correta. Está dizendo que a escritura pública, outro documento assinado pelo devedor, o documento particular pelo devedor dos testemunhos, contrato de seguro de vida em caso de morte, são títulos executivos extrajudiciais. Essa questão aqui fica muito fácil, porque vocês já viram lá no exercício número 1, né, que está no artigo 784, inciso 2, 3, tá? Dá para vocês conferirem que está correto, 784.
A letra B diz que o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundada em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico procedimento. Artigo 780. Já houve um vídeo que eu expliquei para vocês o que é cumulação de execuções. Ora, imagine pelo princípio da economia processual, né? É possível que se um credor tiver do mesmo devedor vários cheques, ou cheques e notas promissórias, cheque e duplicata, duplicata e debênture, letra de câmbio e uma nota promissória, são títulos executivos extrajudiciais. Ele não precisa ajuizar uma ação para cada título diferente, desde que seja o mesmo credor, o mesmo devedor e o mesmo juízo competente, tá? Então pode se juntar, somar, atualizar cada uma delas, porque cada um deve ter um vencimento, né? Fazer a planilha de cálculo e é possível acumular essas execuções. Artigo 780. Letra C. A existência de título executivo extrajudicial não impede de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter o título executivo judicial. Artigo 785, já expliquei essa questão lá naquela primeira sobre os títulos executivos. Vamos imaginar um credor que dispõe de uma nota promissória, ele já poderia ajuizar uma ação executiva autônoma, mas ele prefere ajuizar uma ação de cobrança, usar esse título como prova, obter uma decisão judicial para que essa decisão se torne um título, seja um título executivo judicial e ele inicie o cumprimento de sentença, ok? Então, por isso, tá correto. A letra D. Se o débito for pago em 3 dias contados da citação, ficará o executado isento do pagamento da verba honorária do advogado. Veja, nos procedimentos, quando nós começamos pela petição inicial, o juiz dá um despacho, determina a citação. A data em que houve efetiva citação não é a data da juntada do mandado no processo. O dia que, vamos imaginar que foi citado por oficial de justiça e ele certifica que foi no dia 5 de março, por exemplo. Mesmo levando um tempo, um dia para ele juntar esse documento, levar o documento para o cartório, leva mais uns 2 dias para o cartorário juntar esse documento no processo, não é a data da juntada, é a data que foi efetivada a citação, começa-se a contar 3 dias para que o devedor executado pague aquela obrigação, tá? Se ele o fizer, aqueles honorários advocatícios que foram fixados no despacho da petição inicial, que diz que são 10%, lembra que eu já expliquei isso para vocês? Se ele pagar nos 3 dias para que o processo seja extinto, então os honorários advocatícios são reduzidos pela metade. Aqui está dizendo que fica isento da verba honorária, então é por isso que está errado, tá? Vocês podem pesquisar no artigo 827, parágrafo 1º, tá? A questão aqui do erro é porque fica dispensado de 50% dos honorários, aqui está dizendo que ele fica isento da totalidade dos honorários, aqui se encontra o equívoco. O credor exequente poderá, na petição inicial, indicar bens do devedor a serem penhorados. Tá certo, poderá. Se a questão fosse deverá, estaria incorreta, porque nem sempre o credor tem conhecimento de bens penhoráveis do devedor, principalmente se ele tiver dinheiro depositado ou aplicado em instituição financeira, né? Não dá para saber. Então, está no artigo 798, inciso 2, a linha C. Ele poderá, ok? Abraço, qualquer dúvida estou à disposição de vocês.